A economia é desafio de todos. Nisso, a regulação é um conceito vivo e fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Regulação da Economia, um programa da Agência Reguladora Multissectorial da Economia ARME, que vai pro ar neste espaço quinzenalmente, às quartas-feiras, às 14h10, com reposição aos sábados, às 12h. Prezados ouvintes, neste número do Regulação da Economia propomos partilhar consigo os resultados do relatório de indicadores estatísticos do setor das comunicações eletrónicas referentes ao primeiro trimestre deste ano, que a ARME acaba de publicar e que contém informações referentes à taxa de penetração dos serviços de telefonia móvel e fixa, da internet e da televisão por assinatura, bem como a evolução de tráfego de voz e de SMS na ótica dos mercados retalhistas. Mas antes vamos assistir uma curta reportagem sobre os principais acontecimentos que marcaram a ARME nos últimos 15 dias. A reportagem tem a assinatura de Carlos Sá Nogueira. O incêndio que deflagrou no passado dia 11 deste mês às instalações da CV Telecom provocou a paralisação de todos os serviços das comunicações eletrónicas em todo o país. Neste momento, já estão operacionais o serviço da internet fixa e móvel, sistema de intercâmbio, serviços de voz e ao início da noite de quarta-feira, 15 de julho, a CV Móvel emitiu um comunicado a informar que todo o sistema de comunicação eletrónica em Cabo Verde já se encontrava ligado. Entretanto, em declarações à Regulação da Economia, o Presidente do Conselho de Administração da ARME, Dr. Isaías Barreto da Rosa, classifica o sucedido de infortúnio com consequências bastante sérias para o país. Trata-se, pois, de um infortúnio, um incêndio, um acidente, com consequências bastante sérias para o país. Repare que nós ficamos sem comunicações, sem a rede de voz, a rede fixa de voz a funcionar como deve ser, ficamos sem comunicações na rede móvel, voz e dados, sem comunicações de emergência, durante algum tempo sem comunicações internacionais também, e portanto trata-se de um problema sério e devemos todos nós, cada um no âmbito das suas responsabilidades, trabalhar para que situações desta natureza não voltem a acontecer. Desde logo, ao analisarmos a situação, nós podemos ver que há coisas que nós podemos fazer, há coisas que nós podemos melhorar para evitar situações desta natureza. A ARME, enquanto entidade reguladora do setor, tem de estar a acompanhar o desenrolar deste processo, tem de estar a acompanhar muito de perto. Nós temos um regulamento de qualidade de serviço, portanto, nas redes móveis, e nós temos também uma instrução relativamente à comunicação das avarias, e as operadoras, quando situações desta natureza acontecem, têm a obrigação de informar o público no mesmo dia, caso a avaria ou o problema tiver impacto direto no público, no serviço prestado ao público, e tem também a obrigação de informar a autoridade reguladora e, dependendo das circunstâncias, tem a obrigação de dar um relatório técnico à entidade reguladora para que, fazendo o seu trabalho, a entidade reguladora possa, eventualmente, impor um conjunto de medidas, requerer a implementação de um conjunto de medidas conforme o estipulado na lei. Nós estamos a acompanhar o processo e, certamente, nós também teremos um posicionamento enquanto entidade reguladora para que, efetivamente, situações desta natureza não voltem a acontecer. Quando perguntado sobre o que é que deve ser feito para evitar que situações deste género não voltem a acontecer, o PCA da ARME disse: Numa análise muito preliminar, ressalta logo à vista a necessidade de, efetivamente, existir toda uma estratégia de análise de risco, de continuidade de negócio e de disaster recovery,
isso é fundamental para que nas redes, nas infraestruturas críticas, como as de telecomunicações, nós possamos efetivamente resistir a situações de incêndio, não é? Esse tipo de mecanismos deve existir e é imperiosa a necessidade que existam essas redundâncias, que existam esses backups, que existam essas estratégias de mitigação de incidentes desta natureza, sobretudo, mais uma vez, quando estamos a falar de infraestruturas críticas que têm impacto, por exemplo, nas comunicações de emergência ao nível do país. A propósito desta situação, o diretor-geral da Unitel Temage, Noese Ferreira, avalia o acontecimento do passado dia 11 de julho com muita preocupação e defende que, quando se trata de serviços com nível de criticidade muito elevado, como são as comunicações eletrónicas, deve-se pensar em redes de backup e redes de redundância. Quando nós estamos a falar em comunicações eletrónicas e tendo em conta que existe um nível de criticidade de serviços que é preciso garantir a operacionalidade e a continuidade destes serviços, nós temos que falar em redes de backup e redes redundantes, não é? Portanto, eu creio que naquilo que é o modelo de gestão empresarial, isto é uma prática em que é corrente. Portanto, quando acentuamos a pequenez e a pouca escala que a nossa economia tem, mas ainda nos vem à cabeça de que aquilo que são infraestruturas críticas devem ser elas vistas num pendor ou numa criticidade acima do que aquilo que tem sido feito. Para quê? Para garantir que para quem opera no mercado terá que ter, no fundo, a própria redundância e backup de infraestrutura entre elas. Tentamos ouvir igualmente a CV Telecom, mas através do gabinete do Conselho de Administração recebemos a resposta de que, passamos a citar, informamos que, face ao ocorrido no passado sábado na nossa empresa, não nos é possível, de momento, participar na entrevista para o programa televisivo Regulação da Economia. Fim de citação. A ARME lança em consulta pública por um período de 30 dias, que decorre entre 13 de julho e 12 de agosto deste ano, a metodologia que determina a taxa de custo médio ponderado do capital das empresas das comunicações eletrónicas em Cabo Verde e consequente cálculo de parâmetros e valores finais no decurso de 2019-2020. É que, segundo o documento no setor das comunicações eletrónicas, quando se exige aos operadores uma orientação de preço dos produtos e serviços aos custos, deve-se salvaguardar uma taxa razoável de rentabilidade das empresas sobre o capital investido. Tudo, remata o documento da consulta pública, para garantir, por um lado, a sustentabilidade do investimento nas empresas do setor, mas também permitir que os consumidores tenham acesso a melhor serviço e a um preço justo. Assim, informamos que a ARME terá em consideração todas as contribuições que receber em função do grau de razoabilidade e fundamentação, não condicionando, por isso, as suas decisões futuras aos resultados desta consulta pública, pelo que considera igualmente que as mesmas não são vinculativas. Deste modo, pode-se os interessados que forneçam toda a informação tida por relevante com indicação expressa da confidencialidade nas suas respostas. A ARME alerta ainda aos interessados que devem estar devidamente identificados quando enviarem as suas contribuições e comentários, sob pena desses serem literalmente recusados. Para mais informações sobre como enviar as contribuições e ou comentários, queiram os interessados consultar o nosso portal www.arme.cv ou a nossa página no Facebook. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia lança em consulta pública, por um período de 30 dias a contar do dia 22 de junho, a proposta do regulamento das promoções nos serviços das comunicações eletrónicas, que visa, entre outras coisas, fixar regras claras de promoções nos serviços das comunicações eletrónicas no país. É que a ARME entende ser fundamental definir regras claras para as promoções nos serviços das comunicações eletrónicas, por forma a evitar práticas anticoncorrenciais entre os operadores
e salvaguardando os princípios da transparência e da não discriminação. A Associação de Reguladores de Energia dos Países de Língua Portuguesa, RELOP, lança a primeira edição dos Prémios Técnicos de Regulação 2020, com vista a premiar o melhor artigo técnico subordinado ao tema Democratização do Acesso à Energia. Podem ser submetidos a concurso quaisquer textos, artigos científicos ou práticas regulatórias que cumpram os seguintes critérios de elegibilidade: auditoria original, caráter inovador e inédito, publicação efetuada há menos de 3 anos, contados a partir de 1 de janeiro do ano da premiação, ou seja, após 1 de janeiro de 2017, em caso de coautoria, existência de vínculo jurídico com uma entidade da RELOP por parte de um dos autores e redação em língua portuguesa sem exceder as 8.000 palavras. As candidaturas devem ser submetidas para o e-mail secretariado@relop.org até 5 de outubro de 2020, mediante o preenchimento da ficha de candidatura que se encontra no link www.relop.org.eventos, juntamente com o edital e regulamento do concurso. Retomamos agora o assunto que anunciamos no início deste programa, com uma pequena entrevista ao diretor-geral da Unitel T+, Dr. Inoésio Ferreira, a propósito do último relatório de indicadores estatísticos das comunicações eletrónicas, onde, entre outros elementos, ficamos a saber que o número de assinantes de serviço da internet aumentou em 1% no primeiro trimestre de 2020, quando comparado com o período homólogo do ano passado. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia publicou no passado 7 de julho o relatório de indicador estatístico das comunicações eletrónicas que, de resto, mereceu a avaliação de alguns stakeholders do setor, nomeadamente a Unitel T+. De acordo com o diretor-geral desta operadora, Inoésio Ferreira, a semelhança dos relatórios anteriores, nota-se perfeitamente que o mercado das comunicações eletrónicas tem registrado uma queda muito acentuada. De uma forma geral, eu acho que esta publicação dos dados trimestrais, portanto, e onde, no fundo, revela, ao exemplo dos outros relatórios trimestrais, revela que a cota de mercado, o mercado em si, tem caído em pique. Especificamente a pergunta que me fez relativamente aos serviços fixos, portanto, é uma tendência que tem acontecido em outras economias e em outros mercados, em que os clientes estão a demonstrar uma preferência dos serviços móveis, não é? Em detrimento dos serviços fixos. Portanto, pela própria mobilidade e pela própria capacidade que as redes móveis têm proliferado, os clientes têm tido preferência em consumir esses serviços de uma forma mais pacotizada e, naturalmente, os serviços fixos, naturalmente as chamadas e o tráfego de voz fixa a que se refere, têm acompanhado aquilo que tem sido a tendência a nível de todos os mercados. Em Cabo Verde, acredito que também nós atingimos um pico maior do serviço, ou seja, há uma maturidade do serviço que foi mais ou menos em meados de 2011 que se atingiu o pico e desde então nós temos vindo o negócio fixo a decrescer e em detrimento de um crescimento do segmento móvel, que em 2011 passou de 392 mil subscritores para 593 mil subscritores. Portanto, claramente que há aqui uma evolução positiva do aumento da penetração de 78% para acima dos 100%. Quisemos também ouvir os comentários da CV Telecom sobre os dados deste relatório, mas infelizmente por razões que nos ultrapassam e que têm que ver com os últimos acontecimentos na empresa, não nos foi possível chegar à fala com ninguém dessa operadora.
E para ajudar-nos a perceber melhor estes dados, temos connosco a doutora Jandira Sanches, do Gabinete de Estudos Estratégicos e Estatística da ARME, a quem cumprimentamos e agradecemos pela sua disponibilidade. Doutora Jandira, a ARME publicou na primeira semana de julho o relatório de indicadores estatísticos das comunicações eletrónicas referentes, neste caso, ao primeiro trimestre de 2020. Pode-nos explicar o que consta realmente neste relatório? O relatório de indicadores estatísticos das comunicações eletrónicas nele consta o número de assinantes, a taxa de penetração dos serviços de telefonia fixa, telefonia móvel, o serviço de acesso à internet e a televisão por assinatura. Nele também temos os tráfegos gerados na telefonia fixa e na telefonia móvel, em termos de voz. Na telefonia móvel temos os SMS enviados durante o período do primeiro semestre. O relatório indica também que a telefonia fixa conta neste momento com 56.936 assinantes, que corresponde a uma taxa de penetração de 10 acessos por 100 habitantes. Entretanto, estes dados representam de qualquer maneira um decréscimo de 8% quando comparado com o período homólogo do ano passado. A que se deve, neste caso, o decréscimo na utilização da rede fixa? A tendência mundial nesse mercado, no mercado da telefonia fixa, é de crescimento negativo. Isto deve-se ao facto da introdução da telefonia móvel há alguns anos e Cabo Verde tem seguido essa tendência. Então, ao longo dos anos, temos tido um crescimento negativo do número de assinantes da telefonia fixa. E os números dos cartões SIM no mercado de telefonia móvel ultrapassam o número, neste caso, da população, que é uma taxa de penetração de 108%. Pode comentar este facto? Por acaso é o facto que mais temos questões acerca. É que este número ele consta os números SIMs de voz e os cartões SIM que são dedicados exclusivamente à conexão de internet. Aquele que chamamos os pendrives que utilizamos nas tablets e nos computadores. Temos também o facto de em Cabo Verde termos duas operadoras de telefonia móvel no mercado. Então, as operadoras têm no mercado pacotes e tarifários que oferecem e que são diferenciados entre os dois. Então, temos aqui um fenómeno de duplo cartão SIM. Porque, por exemplo, eu posso ter dois cartões a utilizar para poder ter privilégio de utilizar os pacotes com os preços diferenciados em cada operador. Muito obrigada, doutora Jandira. Entretanto, o tráfego total gerado no primeiro trimestre de 2020 na rede móvel apresentou um aumento de 6%, rodando assim os 272 milhões de minutos. Quero comentar essa situação? Sim, ao longo do tempo, quando lançamos os relatórios, temos constatado que o primeiro trimestre e o quarto trimestre de cada ano é o período com mais pico em termos de tráfego. Isso deve ao facto de uma grande procura de Cabo Verde como destino turístico e também dos imigrantes que vêm de férias para Cabo Verde. É este o facto que faz com que temos um pico de tráfego gerado na rede de telefonia móvel. E o número de assinaturas ao serviço de acesso à internet aumentou em cerca de 1% em relação ao quarto trimestre de 2019 e em 7% quando nós comparamos ao período homólogo do ano passado. A doutora Jandira poderia nos explicar esta alteração? O serviço de internet tem tido uma grande importância na vida das pessoas. Isto devido ao facto da economia digital, tudo que é digital hoje em dia é muito importante para o viver de cada um. Então isto faz com que ele seja um mercado em ascensão.
isto também é uma tendência a nível mundial. É um pecado em extensão e temos constatado isto em Cabo Verde ao longo dos anos. Ele tem aumentado e só a aumentar. E já estamos praticamente no final da nossa entrevista. A taxa de penetração de acesso à internet é de 80 acessos por 100 habitantes, tal como no trimestre passado. Contudo, nós temos um aumento de 1% no número de assinaturas ao serviço. A que se deve a todo este resultado? Temos um aumento de 1% que não reflete na taxa de penetração, porque para calcular a taxa de penetração nós utilizamos duas variáveis. Utilizamos o número de assinantes e a população. A população utilizamos a retroprojeção e as projeções demográficas 2010, 2020, 2030 de Cabo Verde, que foi realizado pelo INE. E nesta projeção para o ano 2020 temos um aumento de 1% da população em relação a 2019. Então, como temos um aumento de 1% da população e um aumento de 1% do número de assinantes de acesso no serviço de acesso à internet, isto faz com que, como as duas variáveis se evoluem proporcionalmente, isto faz com que esse efeito anula-se e que a taxa de penetração mantenha-se nos 80%, como no último trimestre de 2019. Doutora Jandira Sanches, muito obrigada por esta entrevista, agradecida. Com esta conversa com a doutora Jandira Sanches, que esperamos tenha merecido a vossa atenção, e a caminhar para o fim de mais uma edição deste programa, convidamos-lhe agora a escutar um belo trecho musical intitulado Beijo de Saudade, de autoria de Francisco Xavier da Cruz, Beleza, interpretado pela fadista Marisa, numa dupla com o nosso Tito Paris. Ondas sagradas do Tejo, deixa-me beijar as tuas águas, deixa-me dar-te um beijo de mágoa, um beijo de saudade, para levar ao mar e o mar à minha terra, para levar ao mar e o mar à minha terra. Minha terra é aquela pequenininha, é Cabo Verde que ele quer de meu, aquele que na mar pode ser menino, é filho do oceano, é filho de céu, terra da minha mãe, terra minha cresceu. As tuas ondas cristalinas, deixa-me dar-te um beijo na tua boca de menina, deixa-me dar-te um beijo até. Um beijo de mágoa, um beijo de saudade, pra vou levar lá, leva a minha terra, para levar ao mar e o mar à minha terra. nas ondas cristalinas,
Deixa-me dar-te um beijo na boca de menina. Deixa-me dar-te um beijo, um beijo de mágoa, Um beijo de saudade. Eu vou levar a mão e mais levar minha terra. para levar ao mar e o mar à nossa terra. Vou levar a mão, levar minha terra. Para levar ao mar e o mar à minha terra. E desta forma chegamos ao fim de mais um número do Regulação da Economia, um programa da ARME, onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamos-lhe a seguir-nos ainda nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem. A economia é desafio de todos. Nisso, a regulação é um conceito vivo e fundamental.